Oi, pessoal. Aqui, professora Ana Carolina, de produção textual. Espero que estejam todos bem. Estamos em período de distanciamento e eu tenho tentado mantê-los atentos às nossas questões de compreensão e interpretação de textos, mais pela prática, ou seja, pelo envio dos textos propriamente ditos, do que pelas explicações sobre eles. Eu fui fazendo envio de gêneros textuais variados, com estruturas textuais variadas, para vocês, ou seja, diferentes tipos de texto. Os gêneros textuais são textos que cumprem uma função social em uma dada situação comunicativa. Crônica, artigo, resumo, receita culinária. As receitas são bons exemplos, porque você tem N receitas no mundo sobre diferentes pratos, né? Mas se você for olhar as receitas, elas têm a mesma estrutura, como fazer, o que que vai, o que que não vai, tempo de cozimento e tal. Então chamamos isso de gêneros textuais. Os tipos de texto são um pouquinho diferentes, embora eles sejam um apoiado em outro, né? Os tipos de texto, eles se configuram por trazer uma estrutura, né? Eles têm uma estrutura formal, têm um objetivo e uma finalidade. Por exemplo, o texto narrativo, que conta uma história, o descritivo, que apresenta as características de coisa ou de situação, o dissertativo, que discorre sobre determinado tema, o expositivo, que faz a apresentação de um conceito ou de uma ideia, o injuntivo, que instrui o leitor a fazer alguma coisa. Um poema pode ser narrativo, pode ter trechos descritivos. O próprio circo é uma manifestação que preenche diversas dessas modalidades, né, desse, tanto do tipo de texto quanto de gênero, né? Hoje eu vou abordar com vocês o conceito do texto dissertativo argumentativo. Como eu já havia dito, dissertar é você falar sobre alguma coisa, você apresentar determinado assunto com riqueza de detalhes, com bastante características. O texto dissertativo argumentativo, ele além de discorrer sobre algo, ele faz uma defesa de um determinado pensamento, qual seja do seu autor ou de uma determinada tese. Então, um texto dissertativo argumentativo, ele segue uma sequência de defesa de pensamento. Para não me estender muito, vou citar apenas um exemplo de abril de 2020, 6 de abril, a revista Exame Online, diz assim: um documento do Centro de Estudos Estratégicos do Exército defende o isolamento social como estratégia de combate ao novo coronavírus e diz que só a testagem em massa da população para aferir com mais precisão o número de infectados no país cria as condições necessárias para a retomada gradual das atividades econômicas. Então, a notícia está falando sobre isolamento social, usa um argumento, um documento do Exército, Centro de Estudo Estratégico do Exército, que, por sua vez, traz justificativas para defender a tese. É uma estratégia de combate ao novo coronavírus e a testagem em massa da população é o que vai trazer, então, mais precisão sobre o número de infectados e vai criar condições necessárias para a retomada gradual das atividades. Então, esse texto, além de ser dissertativo, ele, além de explicar uma situação, ele faz uma defesa do isolamento social e explica por quê. O Garcia, da bibliografia que eu passei para vocês, tem uma definição sobre legítima argumentação que eu acho fantástica. Ele diz assim: a legítima argumentação, tal como deve ser entendida, não se confunde com bate-boca estéril ou carregado de animosidade. Ela deve ser, ao contrário, construtiva na sua finalidade, cooperativa em espírito e socialmente útil. Olha que coisa fantástica, né? Você vai fazer o seu argumento não para humilhar alguém ou para mostrar que você sabe mais ou para se sobrepor em termos de poder. Você vai fazer para construir uma nova ideia, cooperar com aquela situação que está sendo abordada ali e, especialmente, a sua argumentação, ela precisa ser socialmente útil.
A argumentação, ela abre com uma proposição, que é o seu pensamento, a sua tese, né? Ela deve ser afirmativa, definida e limitada, não deve ter ainda nenhuma defesa, porque vai vir mais adiante essa defesa. A segunda parte ele chama de análise da proposição, que é quando você vai explicar bem as palavras que você usou, por que você está colocando aquilo, como é que você pensa que aquilo que você disse é. E a terceira fase vem a formulação dos argumentos. Essa é a parte importante, porque a formulação dos argumentos ela é baseada em evidências. Então você vai encontrar lá fatos, exemplos, ilustrações, dados estatísticos, testemunho. Então esse argumento ele vai ser socialmente útil porque ele vai ser fundamentado. Um grande abraço e mantenham a mente clara e o coração tranquilo. E se Deus quiser, vou trabalhar com vocês sobre todos esses temas de forma presencial.